Se você é brasileiro e é movido a café, sinto muito, as notícias não são nada animadoras. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Gordinho Caipira. O café é a verdadeira paixão dos brasileiros, mas que na verdade acaba sendo pouco percebida, principalmente se comparada a outras, como futebol, carnaval e a picanha. Segundo pesquisas recentes, 97% dos brasileiros consomem café de maneira frequente. Ainda, de acordo com a pesquisa, cerca de 1/3 de todos os brasileiros bebem mais do que 6 xícaras da bebida amarga por dia. Sem dúvidas, portanto, o café pode e deve ser listado entre as bebidas preferidas do brasileiro. Porém, como tem acontecido com praticamente tudo no Brasil, especialmente com aquilo que o brasileiro mais ama, o preço do café disparou de forma considerável em 2024. Segundo os dados nada confiáveis divulgados pelo IBGE, o café torrado e moído, aquele que é vendido ao consumidor final, nas prateleiras dos supermercados, já ficou 33% mais caro no decorrer do ano. E isso por enquanto, pois a tendência é que o preço suba ainda mais. Apenas no começo de dezembro, o preço do café subiu entre 5% e 7% nas gôndolas dos supermercados. E há ainda a previsão de um reajuste de até 15% antes da virada do ano, e de mais um reajuste em janeiro. Pois é, apenas para situarmos a situação, para ficar fácil medir o desastre mais pra frente, o preço médio do quilo do café torrado e moído do tipo extra forte, no final de novembro era de mais de R$ 48. Se o preço tem subido para o consumidor final, a raiz desse aumento está, como era de se esperar, na indústria. O que temos presenciado, na verdade, é um constante aumento do preço da matéria-prima nos mercados internacionais, insumo que é responsável por praticamente 70% do custo de produção do café vendido ao consumidor final. E esse custo, obviamente, precisa ser repassado por toda a cadeia produtiva. E sim, esse é um problema de escala global. Apenas em 2024, o preço da saca do café tipo arábica subiu 112%, saltando de menos de R$ 1.000 para R$ 2.200. O mesmo se pode dizer do preço do café tipo Conilon, que saltou de R$ 800 para R$ 1.700, uma alta de 115% no decorrer de 2024. Ou seja, se levarmos em conta os citados dados do IBGE, podemos perceber que nem todo esse custo extra já foi repassado ao consumidor final. Em outras palavras, de fato, ainda há muita margem para o aumento de preços nas prateleiras dos supermercados. Por mais que o discurso esquerdista padrão afirme que o aumento de preços é culpa exclusiva do capitalista malvadão, a verdade é que as empresas sempre se encontram em um dilema, quando o assunto é reajustar os preços para cima. Afinal de contas, isso pode representar, como costuma acontecer, diga-se de passagem, uma queda no faturamento. Ou pior ainda, uma redução na sua participação no mercado, perdendo espaço para empresas que conseguem segurar os preços por mais tempo. Mas a conta, inevitavelmente, sempre chega. Veja, por exemplo, que a própria Nestlé, a maior fabricante de café do mundo, dona das marcas Nescafé e Nespresso, afirmou que vai praticar a famigerada reduflação, reduzindo as embalagens para manter o preço unitário. Quer saber o que é reduflação? Então veja o nosso vídeo de título Leve menos e pague mais, reduflação e o fim da econometria. Link na descrição. Por sinal, o presidente da Nestlé foi demitido em meados deste ano justamente por causa da redução nas vendas da empresa. A situação é tão feia que até mesmo a grande mídia brasileira já começou a dar dicas de como substituir o café por bebidas mais baratas, como chá verde e suco de beterraba. E aquela conhecida história: o café está mais caro, entenda como isso é bom para sua saúde. Como você brasileiro certamente já percebeu, o aumento de preços não é exclusividade do café, longe disso. Esse fenômeno observado em todos os itens básicos do dia a dia tem acometido principalmente a carne bovina no decorrer de 2024. Nós também já falamos sobre esse assunto aqui no canal. No vídeo, o alto preço da carne no Brasil ensina 2 importantes lições econômicas para os brasileiros. Link na descrição. E em ambos os casos, as raízes do problema são as mesmas. Em primeiro lugar, temos os fatores climáticos. No caso do café, a seca prolongada prejudicou a produção dos grãos, especialmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais, os maiores produtores do Brasil. Estima-se, portanto, que a safra atual será 5% menor do que a safra do ano passado, e isso no cenário mais otimista. Apenas o café do tipo arábica terá uma redução de 15% em sua produção,
que ficará abaixo das 40 milhões de sacas. O grande problema é que o Brasil é responsável sozinho por quase metade da produção mundial desse tipo de café. Vai vendo onde essa queda na oferta vai dar. É certo que a queda na produção de café arábica foi levemente compensada pela produção do café tipo Conilon. Só que aí existem dois problemas. O primeiro é o fato de que o Brasil produz pouco dessa variedade, dependendo majoritariamente da exportação. E o segundo problema é o fato de que o aumento da produção do café Conilon vai depender de condições climáticas favoráveis, já no começo de janeiro, uma vez que esse tipo de café é colhido antes do arábica. O que temos visto até o momento, porém, é uma real queda na produção do Conilon por parte do Vietnã, maior produtor mundial desse tipo de café. Temos, portanto, um desenrolar da mais básica lei de economia que norteia os mercados. Como a oferta do café tem caído, em ambos os cenários é inevitável que o preço desse item suba. Primeiro para a indústria, depois para o atacado, até que o aumento chegue ao consumidor final. Se a demanda se mantiver estável e a produção continuar em queda, então o céu será o limite para o preço do nosso amado cafezinho. Mas esse é apenas o primeiro problema, ou uma das faces da moeda, se você preferir. A queda na oferta tem prejudicado o mundo inteiro, que também tem consumido um café mais caro nos últimos meses. Porém, o segundo fator diz respeito principalmente aos brasileiros. Estamos falando, é claro, da brutal alta nas cotações do dólar, que tem se mantido de forma insistente acima dos R$6. Nada indica que nas próximas semanas esse cenário se tornará mais favorável. Na verdade, o real já desvalorizou 24% em relação à moeda norte-americana, e isso apenas em 2024. Isso significa na prática não apenas que o brasileiro terá que pagar mais caro ao importar café para cobrir o déficit do consumo interno, mas também que o gringo poderá comprar o café brasileiro com um belíssimo desconto de 24%, coisa que já tem acontecido com a carne bovina e que da mesma forma também piora os preços no mercado interno brasileiro. No caso do café, isso já é uma realidade. Pense que em matéria de volume de grãos exportados, houve um crescimento de 11% no mês de outubro, se comparado ao mesmo mês em 2023. Um baita crescimento, não é mesmo? Mas veja o que leva o produtor brasileiro a preferir cada vez mais vender o seu produto para o exterior. O aumento das receitas nesse mesmo período foi de absurdos 63%. Ou seja, o produtor brasileiro está vendendo mais café para os gringos, cobrando muito mais caro, em reais, é claro, do que antes. Temos, portanto, a tempestade econômica perfeita. Por um lado, a queda na oferta do café faz o seu preço subir de forma generalizada. Por outro lado, a alta do dólar faz com que não apenas as importações fiquem mais caras, como reduz ainda mais a oferta interna de café, por parte dos produtores brasileiros. Com a queda brutal na oferta, é inevitável que os preços subam, e nesse caso subam muito, como de fato tem acontecido. Agora, se você entende um pouco de economia, você sabe que o equilíbrio entre oferta e demanda tende a ser naturalmente restabelecido pelo mercado. Conforme os preços sobem, menos café os consumidores tendem a consumir, justamente para não estrangular o orçamento doméstico com um único produto. Essa redução na demanda, por sua vez, tende a pressionar os preços para baixo. Por outro lado, os produtores, ao verem os grandes lucros que o café tem trazido, tendem a produzir cada vez mais, para ganhar mais dinheiro. Isso, por sua vez, aumenta a oferta e o equilíbrio novamente se restabelece. Certo, mas onde entra o dólar nessa história? Pois é, não entra, e é aí que reside o grande problema dos preços no Brasil de Lula e Haddad. A alta do dólar que hoje observamos não se deve a uma equilibrada relação entre oferta e demanda. Na verdade, trata-se de uma reação do mercado ao desarranjo fiscal promovido pelo governo petista, que novamente traga a economia brasileira para o buraco, como já havia sido feito uma década atrás. É esse desarranjo que esvazia o valor do real e faz com que tudo fique ainda mais caro para os brasileiros, e reajustes que em alguns casos já são semanais. Por isso, não é possível retirar do Lula e de sua equipe econômica a culpa pela alta do preço do café na mesa dos brasileiros. Sim, o mundo inteiro está pagando mais caro pela bebida, mas ninguém paga tão caro quanto os brasileiros, porque nenhuma moeda se desvalorizou tanto esse ano quanto o real. A esquerda pode espernear o quanto for, colocando a culpa desse cenário nos lojistas, nos especuladores, na Faria Lima ou até mesmo nos memes. Nada disso, contudo, vai mudar o fato de que quem realmente está ferrando com a vida dos brasileiros é, sem dúvidas, o governo Lula.
Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!